galerinha do sexto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem também, tá certo? Nessa aula, nós vamos dar continuidade àquele bate-papo sobre as questões que vocês receberam em forma de apostila, tá certo? Na última aula, nós falamos sobre a primeira questão referente à tirinha da Mafalda. E hoje, nós vamos dar continuidade a algumas questões também referentes à tirinha da Mafalda e duas últimas referentes a um conto. Perfeito? Então vem comigo que a gente vai conversar sobre isso e vocês vão ver que não tem nada de difícil aqui, tá bom? Bom, nós comentamos um pouquinho da primeira questão, que foi referente às letras maiúsculas, a finalidade dessas letras maiúsculas no final da tirinha, no quadrinho final da tirinha. E agora nós vamos para a segunda questão. Acompanha aí comigo, que diz assim: a expressão do pai da Mafalda no último quadrinho revela que ele ficou, será que com raiva? Será que triste? Será que confuso, alegre? Acertou você que marcou confuso. Mas por que ele ficou confuso, professora? Presta atenção na interpretação da tirinha, gente. O pai da Mafalda, ele vai passando os quadrinhos, na verdade, contando as etapas, né? As etapas da vida da plantinha. Porém, a Mafalda já interpretou a situação a partir de um outro olhar. Na verdade, ela entendeu ali como se fosse um desenrolar de uma história. Tanto foi dessa forma, que quando o pai se referiu ao final, né, ao final da historinha, contando como, enfim, terminaria aí possivelmente a vida da plantinha, ela fica muito brava, muito indignada, como tá lá na primeira questão, porque é como se ela tivesse tido a ideia de que a história tinha sido revelada pelo pai, perfeito, gente? O famoso spoiler, né, que a gente chama. Então ela ficou indignada com isso. Mas o fato da nossa querida Mafalda ter ficado indignada gerou uma confusão no pai, porque para ele simplesmente estava contando o passo a passo, ou o passo a passo da vida, né, de uma plantinha. Tudo bem, gente? Então, a alternativa correta seria a letra C de casa, C de coração, tá bom? Terceira questão, diz assim: a finalidade da tirinha acima é, no seu entendimento, né, daquilo que você conseguiu ler e entender da tirinha aí exposta, por que você acha que ela foi criada? Qual o objetivo dessa tirinha ter sido criada? Acertou você que marcou para causar humor, correto? Ao ler a tirinha e essa confusão gerada pelo entendimento e compreensão tanto do pai da Mafalda quanto da própria Mafalda, gera um humor da tirinha. Tudo bem? Perfeito, vamos caminhar. Quarta questão diz assim: a tirinha acima apresenta uma linguagem verbal, não verbal, nenhum tipo de linguagem. Presta atenção para cá, que aqui eu vou precisar que você relembre um ponto das suas aulas de língua portuguesa. Eu tenho certeza que lá nas suas aulas de língua portuguesa você estudou os tipos de linguagens, que no caso seria a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Perfeito? Tenho certeza também que, de forma bem resumida aqui, que a tia está tentando resumir para vocês, você compreende que a linguagem verbal é aquela expressa a partir de palavras, perfeito? Tanto escritas quanto orais. E a linguagem não verbal é aquela expressa a partir de imagens, né? De cores, de desenhos, que apesar de não expressar, de não trazer palavras, elas são textos, porque carregam significados. Perfeito, gente? Mas o que acontece, professora, quando há uma linguagem mista? Ah, perfeito. A linguagem mista é a somatória da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Perfeito? E aí, nessa tirinha, o que você pode perceber? Que há uma junção tanto de palavras quanto de imagens, semelhante ao que acontece nas HQs, as histórias em quadrinhos que nós estudamos no início do nosso tópico online. Perfeito? Então aqui você tem uma mistura desses tipos de linguagens. Então,
o mais correto seria você marcar a letra C. Tá bom, galerinha? Dando continuidade aqui, na quinta questão, você tem um conto, perfeito, um conto que tem por título Outro Sapo. E na quinta questão, ele vai fazer a seguinte pergunta a você. O autor estabelece relação com outra história da literatura infantil. Qual? Você deveria marcar aqui a alternativa que melhor conseguisse estabelecer aí uma comparação desse conto. Esse conto, ele é mais recente e ele resgata o enredo de um conto muito conhecido, perfeito, e escrito há muito tempo. Qual alternativa você marcou? Se você marcou a letra D, você acertou. O Príncipe, o Sapo, contado pelos irmãos Grimm, que são escritores famosíssimos nesse gênero narrativo de contos de fadas, tá bom, gente? Então, letra D, o Príncipe e o Sapo. E para finalizarmos, sexta questão diz assim: qual o gênero desse texto? Qual alternativa que você marcou? Acertou, você que marcou a letra D. Essa adaptação mais recente desse conto, como o próprio nome já diz, né, é do gênero conto, é um conto de fadas que sofreu uma adaptação aqui mais moderna, mas que retoma o enredo do Príncipe e o Sapo, um conto de fadas dos irmãos Grimm. Tá bom, gente? Então, se você ainda tem alguma dúvida, uma dúvida específica sobre alguma alternativa, você deixa aí nos comentários que a tia vai ter muita alegria em saná-las. Aqui fica os meus desejos, certo? De boas férias, que tudo isso passe logo o mais breve possível e que a gente possa se abraçar, que a gente possa celebrar a felicidade e a saúde no retorno das nossas férias, tá bom, gente? Se cuidem. Cuidem da família de vocês, lavem as mãos e a tia deixa um abraço bem forte e um beijo, tá bom? Tchau, tchau, galerinha. Até mais. Beijo.